Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se não tiver amor, não adianta nada dizer que tem fé ou esperança, pois Deus é amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelas vestes, pelo alimento, pela oportunidade de viver, pela Sua palavra. Dai-nos, Senhor, força e sabedoria. Envia, Pai, Seu Espírito Santo para nos acolher, para nos fortalecer. Aceita essa nossa oração, pois nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, pois somente Tu é o nosso Deus. O nome de Jesus, eu acredito que é a coisa mais fácil das pessoas dizerem: olha, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, mas sem as ações não passam de palavras. Eu posso dizer que eu tenho fé, eu posso dizer que eu tenho esperança, mas vão ser as circunstâncias que vão comprovar se isso é verdade ou não. E o amor, ele não é simplesmente um sentimento. O amor, ele é uma atitude, um comportamento. Quantas vezes nós não olhamos uma pessoa e dizemos a ela: olha, eu te amo. Só que essas palavras, elas representam ao Senhor. E muitas vezes nós banalizamos isso. Porque o amor que a gente declara para outras pessoas, ele é condicional. A partir do momento que alguém fizer algo que você acha que ela não deveria fazer, esse amor simplesmente se transforma em ódio. E aquele cuidado simplesmente vai virar destruição. Então, como a gente pode entender que o amor é isso? O amor, ele é mais do que palavras. Deus, ele, apesar de ser espírito, apesar de eu não poder ver com os meus olhos, ele acaba influenciando todas as pessoas. E todas as vezes que nós olhamos alguém cuidando uma pessoa da outra, sem interesse, sem receber nada em troca, nós vemos o próprio Deus agindo no meio de nós. Pois a nossa natureza, a forma que nós nascemos, ela é egoísta. Não é à toa que uma criança, quando outra pega o brinquedo, ela chora, ela briga, ela bate. Não é à toa que quando nós nos sentimos ameaçados, nós reagimos de forma agressiva. O amor, diferente de nós, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo espera. Pois a força de Deus é muito maior do que a nossa. Lá em 1 Coríntios 13, a palavra diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Com certeza que o amor seria o maior deles, porque Deus é amor. A fé e a esperança dependem de nós, o amor não. Eu não posso produzir amor. Toda vez que eu amo é porque Deus está comigo. Eu posso sim ter fé, que é saber que dias melhores virão, que é saber que mesmo no meio de um problema que parece insolucionável, eu sei que Deus, ele vai vir me ajudar. E a esperança, ela anda de mão dada com a fé. E o que é a esperança? Qual é a diferença entre a fé e a esperança? A fé é eu sei que vai acontecer. A esperança é eu esperar acontecer sem sofrer. Porque não adianta nada eu falar que eu tenho fé se eu fico o tempo todo ansioso, o tempo todo eu quero que tudo aconteça na hora, porque se não acontecer agora não vai dar mais certo. A esperança é justamente esse comportamento, que apesar das coisas não estarem acontecendo, eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu estou aproveitando o que eu posso fazer agora, no que eu posso ajudar agora, no que eu posso amar agora. Eu me fortaleço na oração. É no meio da tribulação que Deus percebe o tamanho da nossa fé. E é através do tempo que Ele mede a nossa esperança. Tem comportamentos que a gente acha tão comum que se tornou natural.
Um deles é a mentira. Tem mentiras que são aceitáveis, aquelas mentiras brancas, mentiras pequenas. Mas para Deus, Ele não tolera nenhum tipo de comportamento que não venha dele. Nós não vamos precisar usar nada que o mundo oferece para poder alcançar a glória de Deus, mas usar tudo que Deus oferece. Se a partir do momento que eu preciso enganar alguém para chegar no meu objetivo, isso não é bênção. Muito pelo contrário, quem está entregando isso para a tua vida é o mal. E uma coisa eu tenho plena convicção e certeza. Jesus ele deixa muito bem claro que nós vamos conhecer as árvores pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim, e uma árvore ruim não pode dar fruto bom. Então, se os nossos frutos são maus, todo o resto vai ser mal. Então não adianta a gente achar que vai começar errado e vai dar tudo certo, porque não vai dar tudo certo. Nós precisamos sempre colocar Deus em primeiro lugar e o amor ser a nossa meta, ser o nosso comportamento. Ainda que alguém grite com você, o nosso comportamento não vai ser gritar de volta. Nós não somos um espelho do mal, nós somos a imagem e a semelhança do Criador, a imagem e a semelhança do Senhor. Lá em 1 João 4, versículo 8, a palavra ela diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Percebe que a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa cruz e a nossa marca, ela não é um escapulário, não é uma camiseta, não é um adesivo no carro, não é eu andar com uma Bíblia embaixo do braço, não é as pessoas saberem que eu frequento a igreja em determinado dia. A marca do Senhor é o amor. E ele deixa muito bem claro, aquele que não ama não me conhece, ainda que ele se intitule crente, católico, evangélico, protestante, e quantas denominações nós não temos representando o mesmo Cristo. Porém, sem o amor, nenhum desses títulos passa a ser verdadeiro. Agora, ainda que eu não me intitule em nenhuma delas, mas eu ame, qualquer um que me vê vai entender que Deus vive em mim. Percebe que quanto é mais importante o meu comportamento que as minhas palavras. Porque as palavras elas podem mentir, as palavras elas podem exagerar, elas podem se equivocar, mas o comportamento não. No momento de necessidade, o que vale mais? Por exemplo, para consolar uma pessoa, de repente receber uma notícia ruim, um abraço? Ou dizer, vai ficar tudo bem. No momento que uma pessoa está passando frio, o que vale mais? Eu dizer, olha, Deus vai te abençoar? Ou arrumar um agasalho para essa pessoa? No momento que alguém está passando fome, o que vale mais? Um prato de comida? Ou dizer, olha, Deus tem grandes coisas para você. E na maior parte do tempo, nós estamos vendo a necessidade do outro e esquecendo de amar, simplesmente fazendo profecias. E se você lá em Coríntios 13 continuar lendo, Deus vai dizer, olha, as profecias elas vão desaparecer, mas o amor vai permanecer para sempre. E a partir do instante que eu amo, é o próprio Deus que através de mim toca a vida de outras pessoas. Pessoas essas que às vezes nem convertidas ainda estão, mas através do teu comportamento, elas começam a notar que algo diferente existe em você. E como é bom, no fundo do meu coração, a gente poder ser reconhecido por entregar a mensagem de Deus de forma pura, de forma genuína. Dia a dia, a nossa história ela vem sendo escrita. Talvez no passado, de uma forma tão minha, tão eu, tão meu, tão triste. Mas daqui em diante, uma forma tão nossa. Tão nossa. E a nossa história ela acaba se confundindo. Percebe como Deus une as pessoas ainda que elas estejam muito distantes. Porque Deus ele está em todo lugar. Está aqui comigo, está aí com você. Coloca a mão no seu coração.
Sente que algo está vivo dentro de você, está batendo. Muitas vezes a gente não dá valor, mas justamente quando a gente está bem. Eu fiquei uma semana inteira tomando um antibiótico e eu fazia acho que uns 5 anos que eu não tomava remédio. E ele me dava um efeito colateral, apesar de todos esses dias eu estar gravando áudio para vocês, como se estivesse me enforcando. Eu nem sabia que tinha isso de efeito colateral, mas eu tinha que tomar. E durante todos esses dias eu fiquei pensando, falei, nossa, como todos esses dias eu não sentia nenhum desconforto e não sentia nada, como eu não agradecia a Deus. E ele acabou a cartela do remédio e voltou ao normal, saiu essa sensação ruim. E como foi feliz o último dia, o último remédio, o último comprimido, porque eu sabia que aquela sensação iria sair da minha vida. Percebe que muitas vezes aquilo que te sufoca é você mesmo que está tomando. Talvez você ache que por um bem maior. E todos os dias você busca isso e coloca dentro do teu corpo. Nós temos que valorizar todos os dias, principalmente aqueles que nada dói. De verdade. Eu acredito que eu fiquei pensando o como deve sofrer uma pessoa que passa por esses processos de quimioterapia, ou que faz hemodiálise, ou... Cara, a gente precisa, de verdade, ter um pouquinho mais de compaixão, né, pela dor do outro. Ajudar o Senhor a orar também. Olha, Senhor, dê força para essa pessoa, que ela perde os cabelos, perde a autoestima. Isso é o que eu vejo, mas e dentro dela? Todos os dias esse negócio parecia que queria me calar. Eu falei, eu vou fazer todo dia. Não reclamo. Eu tenho aprendido todos esses dias que tem coisas que a gente vai ter que passar. Por mais que a gente comece a sofrer antes de acontecer, a gente vai ter que passar. Só que eu posso passar disso de duas formas: lamuriando, reclamando, ou eu posso passar glorificando ao Senhor. E eu tenho aprendido que eu vou passar pela prova glorificando. Quem olhar para mim vai ver Deus, não vai ver eu. Porque eu acho que reclamar, até quem não acredita sabe fazer isso. Mas louvar e adorar somente os verdadeiros adoradores. Somente aqueles que querem estar a Deus acima de qualquer circunstância e qualquer motivo. O amor, ele é bom. Só que para o amor ser bom, nós precisamos amar da forma que Deus ensina. Ciúmes não é amor. Se você acha que é o teu filho, o teu marido, o teu amigo, você acaba estragando a experiência de viver da outra pessoa com a sua insegurança. Porque talvez dentro do teu coração esteja a maldade que você vê no outro. Se você olhar uma criança e mostrar um desenho de alguma coisa que representa um órgão genital, alguma coisa que sexualmente qualquer adulto entenderia, a criança ela iria olhar aquilo como algo que ela não conhece. Então, o mal, ele está no nosso olhar e cabe a nós purificar o nosso coração. Se o outro vai te trair, fala sobre o caráter do outro, não sobre o meu. Mas eu não vou contaminar o meu coração porque o outro pode errar. Eu também posso. E quantas vezes já não errei? Agora, por medo de errar, eu acabo punindo a outra pessoa? Com que direito? O amor, ele nasce em liberdade. Talvez seja isso que o mal não consiga entender, porque nós amamos a Deus, porque nós adoramos ao Senhor. Enquanto pra gente, o amor ele precisa de algum estímulo. Eu preciso ver alguém, eu preciso admirar, eu preciso achar bonito, eu preciso ver alguma qualidade. Ninguém ama aquilo que é ruim, ninguém ama aquilo que é feio, ninguém ama aquilo que só traz prejuízo. Esse tipo de coisa a gente quer longe. A gente ama as coisas boas, né? A gente ama o poder, a gente ama... Só que nada disso vai poder fazer você trazer o amor verdadeiro. Tem uma coisa que meu pai sempre dizia, que é curioso, que ele achava a coisa mais bonita do mundo quando passava um cara de bicicleta e uma mulher sentada no cano.
junto com aquela pessoa. E para ele aquilo simbolizava de alguma forma o amor. Justamente por, de repente, aquela pessoa não ter nada para oferecer e a outra querer ainda assim estar junto. E aí a gente volta também naquele exemplo do catador de papel e o cachorrinho que sempre está junto andando, que apesar dele também não ter nada para oferecer, ele sempre está junto. E aí a gente volta também no nosso exemplo, que nós também não temos nada para oferecer e Deus, ele sempre está junto. Deus, ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Nós temos que ter uma percepção maior do amor. Esse amor que é vendido em filme, em romance, não é o amor de Deus. Eu tenho até medo de dizer a palavra amor muitas vezes, porque ela tem que ser carregada de verdade. Até quando duas pessoas transam, dizem que estão fazendo amor. O amor, ele não precisa ser feito. O amor, ele precisa ser praticado. E o amor está em cada detalhe. O amor está em cada momento onde você, sem interesse algum, se importa com a dor do outro, se importa com o sentimento do outro, se importa que o outro chegue à eternidade junto com você. E cada áudio desse que você ouve, cada manhã que eu acordo e cada vez que eu busco, é justamente isso a minha intenção. Encontrar pessoas que eu não conheço, que eu sei que muitas vezes elas estão sofrendo, como eu já sofri por muito tempo, como a minha vida no passado seria melhor se eu tivesse a oportunidade de encontrar no futuro alguém como eu, que lutasse por mim, que trouxesse a palavra de Deus para o meio de nós de uma forma tão simples, que nem parece religião, que dá vontade de seguir, mas talvez pela necessidade. Jesus um dia ele ficou sozinho naquela cruz. E talvez, quando ele percebeu isso, ele disse, olha, vou mandar o Espírito Santo para vocês. E quantas pessoas Deus não tem levantado? Da mesma forma que ele me levantou, ele vai levantar você, você vai levantar outra pessoa, e assim a gente vai levantando. Porque vai ser pela igreja ou sem a igreja. Jesus, quando ele veio, ele não teve o apoio da igreja, não. Às vezes a gente fica aí achando que o papel é da igreja, o papel é de quem ama. Se Deus tocou o teu coração, para você fazer, faça, para enviar, envie, para amar, ame, para doar, doe, sem se importar. Deixa que o resto ele fará. Amém? Que Deus abençoe, que Deus toque a sua vida, que Deus possa te curar de todo mal, de todo pensamento ruim, de toda doença que possa ter no teu corpo, que um milagre possa acontecer através da tua fé, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, um bom dia.